Várias investigações e operações do Ministério Público de São Paulo estão causando o sufocamento do PCC, que é uma das maiores facções do mundo. Essas apurações revelaram que a organização criminosa possui cerca de 40 mil integrantes. Está presente em pelo menos 26 países. Atuando em vários setores da sociedade, o PCC avançou e agora está infiltrado nas campanhas eleitorais, não apenas financiando, mas tentando eleger pessoas para atuar em favor dos criminosos em muitas prefeituras e câmaras municipais espalhadas pelo Brasil. Vamos começar o nosso giro de análises. Roberto Mota já conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. É preciso reconhecer a importância do trabalho do Ministério Público aqui de São Paulo, que já conseguiu mapear muitas das atividades do PCC em muitos setores da sociedade, setores da economia e também em várias localidades pelo Brasil. Agora, a investigação reúne informações, mas para, de fato, você combater o crime organizado, é preciso muito mais, né, Mota? Sim, é preciso uma legislação que permita que esses criminosos sejam punidos. Boa noite, Caniato, boa noite os meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O Brasil agora está despertando para uma doença grave, da qual o país já sofre há muito tempo. Esse despertar talvez seja devido em grande parte à decisão do atual governo paulista de enfrentar o PCC. Então, parabéns ao governador de São Paulo, parabéns à polícia, parabéns ao Ministério Público, parabéns a todos que, com risco da própria vida, resolveram atacar esse monstro que se infiltra em todas as instituições do Brasil. A gente tem que torcer para que os outros estados da federação sigam esse exemplo. Pois é, também com a gente o delegado Palumbo, delegado que acompanha essas movimentações aqui no estado de São Paulo já há muitos anos, integrou a Polícia Civil, hoje em dia parlamentar, deputado federal, está no Congresso, mas também monitora essa situação que envolve o combate ao crime organizado. Delegado Palumbo, bem-vindo, boa noite. Claro que a gente precisa destacar os muitos elementos que foram descobertos pelo Ministério Público. Agora, é sempre aquela briga de gato e rato, né? Parece que as autoridades estão sempre 2 passos atrás do crime organizado. Exatamente isso, Caniato. Uma boa noite a você, toda a nossa audiência. Nós temos que parabenizar realmente a Polícia Civil através do DEIC, o promotor Lincoln Gaquia, que vem enfrentando o PCC há muitos e muitos anos, inclusive com ameaças seríssimas de morte, né? Nos preocupa porque ele está prestes a aposentar e quando se aposenta ele perde a escolta, o que é um absurdo, né? Nós estamos lutando aqui para aprovar um projeto para que ele continue com essa escolta. Mas o PCC está em todos os setores, ele está em absolutamente todos os setores, inclusive nas apostas eletrônicas, em postos de combustível, na máfia dos transportes que tem lá em São Paulo, que eu denunciei enquanto eu era vereador, e que a gente escuta falar desde dos anos 2000, né, que o PCC começou com as lotações, depois passou para os ônibus, e assim foi tomando o transporte público de São Paulo, né? Nós temos que extirpar isso. E outro ponto que a gente tem que chamar a atenção é a legislação, como o Mota falou. Não só a legislação, mas o Poder Judiciário. Não dá para ficar soltando chefe de facção, não dá para ficar soltando líder do PCC. Por quê? Eles fazem um mal tremendo para a sociedade, né? Atrás disso aí tem dezenas de mortes, tem a vida desgraçada por esses indivíduos que não tem nada a perder, né? Agora quem está nos acompanhando as imagens, apareceu a Rota também ter feito um brilhante papel no combate e no apoio, né, sempre prestando apoio para o Ministério Público, né? Nós temos que parabenizar também a Rota por esse trabalho que ela vem fazendo. E agora é torcer, né, para que esses indivíduos aí fiquem presos, né, que eles não elejam candidatos, porque eles vão bancar a campanha de vereador, vão bancar a campanha de prefeito e eles têm muito dinheiro, né? E o que faz você ganhar uma eleição ou é você ser uma pessoa famosa, com uma rede social grande, estar na mídia, ou então muito dinheiro. E muito dinheiro não falta para o PCC. Pois é, também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo. Beraldo, daqui a pouco então, Cristiano Beraldo. Eu vou voltar rapidamente com o delegado Palumbo. Delegado, só uma dúvida que a gente precisa tirar com o senhor.
Quando a gente fala que o PCC está mais presente nas eleições, nós estamos dizendo que integrantes da facção criminosa sairão candidatos ou não? Na verdade, são figuras que têm algum tipo de relacionamento com integrantes do PCC que acabam recebendo doações da facção criminosa e lá na frente, uma vez eleitos, precisarão necessariamente devolver, entre aspas, a gentileza do PCC de ter doado uma quantia em dinheiro e certamente passar pano para as atividades ilícitas. É mais ou menos por aí? Isso, perfeitamente. É exatamente isso. O PCC não faz nada de graça. Então ele pega algum candidato com potencial, faz um acordo de bancar a campanha e depois esse político fica uma marionete do crime organizado. E se não fizer o que eles querem, morre. Diferente de outros apoios, né, que o apoio só deixa de ser prestado, por exemplo, quando a gente tem o apoio de alguma igreja e aí por algum conflito a igreja para de nos apoiar, está tudo certo, vida que segue. Agora o PCC não, se eles combinam alguma coisa com algum candidato, esse candidato falha, ele vai pagar com a pena de morte, sem conversa, sem perdão, sem audiência de custódia. E eles vão bancar muitas campanhas e vão acabar elegendo candidatos, lamentavelmente. Tem alguns redutos que só entram determinados partidos políticos. Alguns partidos ficam de fora. E para quem não é do ramo policial, as pessoas sofrem, inclusive, ameaças. Eles são tirados, muitas vezes, das comunidades, com base em chutes, ameaça de morte, mostram armamento, mostram, inclusive, fuzil e não deixam entrar lá, pronto, acabou. Eu tive a sorte de conseguir entrar porque, graças a Deus, eu estava cercado de policiais e nós entramos em todos os locais de São Paulo para fazer campanha. Mas em uma das comunidades, um dos traficantes falou que eu não era bem-vindo lá e que eu não ia fazer campanha lá. Eu fiz questão de ir numa noite e panfletar a comunidade inteira. Agora, não é todo mundo que pode fazer isso, né? Eu ando armado, sou policial. Agora, a maioria da população, dos candidatos, eles entram literalmente na campanha política sem saber o que é. E a campanha de vereador, Caniato, principalmente na cidade de São Paulo, ela é mais difícil do que a de deputado. Tá certo. Eu vou retomar com o Roberto Mota, enquanto o Beraldo não está preparado. Daqui a pouco eu vou chamar o Beraldo. Vai trazer suas reflexões sobre esse tema. Mota, é preciso olhar também para essa questão que envolve as eleições, não é de agora, né? Que grupos criminosos, facções acabam injetando dinheiro ou manifestam apoio a determinado candidato que lá na frente vai tentar beneficiar as atividades ilícitas de alguma maneira. A gente já ouviu falar de situações parecidas, semelhantes no Rio de Janeiro. Agora tem uma informação adicional. Hoje à tarde, no programa Linha de Frente, o Lincoln Gaquia, a quem o delegado Palumbo conhece, já esteve presente e até trouxe uma informação há pouco, disse que o PCC não é mais somente um grupo criminoso, é sim uma máfia, assim, tem tentáculos em muitas localidades e um potencial financeiro absurdo. Essa relação de crime organizado e eleições te preocupa muito, Mota? Assim, porque mexe com uma dinâmica diferente, né, do asfixia ao crime organizado. Você não vai lá e vai detonar por exemplo, um imóvel ou mesmo um galpão onde está localizada uma droga ou uma carga roubada. Quando um integrante do PCC, um apoiado por ele, ganha a eleição, muda a dinâmica de você monitorar o crime organizado, né? Não há dúvida nenhuma, Caniato. Na minha modesta opinião, essa é hoje a maior ameaça à democracia na América Latina. É o crime com origem no narcotráfico. E por duas razões principais. A primeira é que esse é um inimigo que exige que você jogue de acordo com as regras, enquanto ele pode fazer o que ele quiser. Então, o narcotráfico movimenta somas enormes de dinheiro. Esse dinheiro compra os melhores serviços jurídicos. Esses serviços jurídicos envolvem não só a defesa jurídica em processos, como também o lobby para a alteração da legislação. Então, se você tentar fazer qualquer coisa contra essa turma, eles têm os melhores conhecedores da legislação que pode ser usada contra você. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o imenso poderio do qual eles dispõem, né? O poderio expresso
em dinheiro, em acesso a armas, em acesso a conhecimentos, em relacionamento, e é um poder que muitas vezes nós temos a ilusão de que é muito menor do que ele realmente é, porque, a princípio, eles só estão interessados no lucro, no dinheiro. Então, enquanto eles estão tendo o seu lucro, eles deixam que a vida normal entre aspas, porque a vida que a gente vive aqui no Brasil, há muito tempo deixou de ser normal, a gente vive com medo o tempo inteiro. Mas o pessoal do narcotráfico permite que o comércio continue aberto, que as rodovias continuem fluindo, que o transporte público continue funcionando, até o dia em que você toma alguma ação, em que o Estado toma alguma ação que contraria frontalmente os interesses deles. Aí o que a gente vê, no mínimo, são aquela história do salve geral, que para uma cidade inteira, ou até coisas piores, como já se viu em países como Peru, como a Colômbia e até a própria Itália. Pois é, pessoas da nossa audiência perguntando de que maneira um vereador eleito com apoio do PCC poderia beneficiar a facção. Bom, a gente vai trazer isso também com os nossos comentaristas, mas de maneira simples e objetiva, criando leis e regras que beneficiem as atividades ilícitas ou que vá beneficiar lá na frente. Por exemplo, uma facção pode incentivar um grupo a invadir um terreno, por exemplo. Só que lá na frente, um grupo de vereadores, talvez grupo ligado a uma facção criminosa, vote um projeto de lei para regularizar aquela invasão ou desapropriar. Aí obriga o município a comprar por um valor abaixo de mercado, por exemplo. E aí, claro que a facção estaria se beneficiando dessa atividade legislativa da venda do terreno por meio de uma invasão incentivada por ela. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. As várias apurações e investigações do Ministério Público, as ações da Polícia de São Paulo, indicam um cenário muito complexo que envolve o PCC. Inclusive, a organização estaria financiando campanhas e quer estar presente em muitas prefeituras e câmaras municipais. Beraldo. Pois é, Caniato, antes fosse apenas nesse caso que você citou, mas tem algumas circunstâncias onde essa presença do PCC na política se torna muito mais evidente e favorável às organizações criminosas, ao cometimento de crimes. E, primeiro, deixa eu dar boa noite a você, ao Mota, dar boas-vindas ao delegado Palumbo, sempre um prazer fazer o programa aqui com o delegado, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. E a gente precisa lembrar, Caniato, que quando você tem o cargo de vereador, você pode influenciar as indicações, por exemplo, na Guarda Civil. E aí você imagina um vereador eleito pelo PCC que indica um determinado cargo, um funcionário, uma pessoa para exercer um determinado cargo na Guarda Civil Metropolitana. E aí todas as informações das operações da Guarda Civil Metropolitana chegam ao conhecimento dessa pessoa que repassa para os comandantes do PCC. Então, se vai ter operação no centro da cidade, essa pessoa está sabendo, o PCC está sabendo. Essa pessoa simplesmente vende o cargo, a influência do cargo que ela ocupa para repassar informações que são extremamente valiosas para as organizações criminosas. E isso se tornou cotidiano no Brasil. Aliás, a operação que foi feita no centro de São Paulo recentemente pela Polícia Civil, sob liderança do delegado-geral Arthur Dian, que colocou na cadeia muita gente que está envolvida em facilitar a vida do crime organizado, é uma prova de que tem gente de dentro que vai facilitando a vida dos marginais. Isso precisa acabar em São Paulo, isso precisa acabar no Brasil inteiro, especialmente São Paulo. Então, quando o PCC se articula com um dinheiro infinito que eles têm de origem criminosa para poder financiar essas campanhas, é justamente por isso. Eles querem a pessoa certa, no lugar certo, para facilitar toda essa movimentação de drogas e outros crimes que o PCC e as organizações criminosas sustentam. Pois é, não, é importante essa reflexão e informação do Cristiano Beraldo, traz inclusive o delegado Paulo Mumbo. Delegado, de que maneira a presença do PCC nas esferas de poder, no poder público, tem interferido nessa dinâmica?
não é de agora, né, que o PCC tem, inclusive, infiltrados em muitos segmentos, muitos setores do serviço público, e a facção acaba recebendo as informações ao mesmo tempo do que os chefões da polícia e também no Ministério Público, né? A informação chega rapidamente para eles, né? Infelizmente, alguns agentes públicos acabam se corrompendo, né? Acabam aceitando a quantia em dinheiro que eles oferecem. Eles oferecem muito, mas muito dinheiro mesmo. Mas o PCC, respondendo o nosso ouvinte, telespectador, ele pode agir quando ele tem um vereador da seguinte maneira, de algumas maneiras, né? Por exemplo, são 32 subprefeituras em São Paulo. E aí, o vereador indica alguém para ser o subprefeito. Ele pode indicar alguém que é do crime, mas que não tem a passagem, que não vai gerar nenhum tipo de suspeita. E aí vocês acham que eles vão fazer fiscalização, por exemplo, no alvará de desmanche de postos de gasolina, que a prefeitura também tem que expedir o alvará. Fora isso, tem o PROCON, tem a Guarda Civil, tem CELS, são mais de 5 mil cargos de livre escolha, né? E se ele estiver em conluio com o prefeito, eles podem inclusive ganhar algumas licitações, aquelas com carta marcada, que ele já sabe quem é que vai ganhar, e aí eles colocam, inclusive para fazer a gestão de unidades básicas de saúde, de hospitais, e aí fica muito complicado porque é o PCC enraizado na política brasileira. E não é só um exemplo não, né, delegado Palombo? Já há casos, ou pelo menos indícios e sinalizações de que isso já acontece aqui na capital paulista? Sim, tanto é que tem uma investigação em curso, né, que está com o Dr. Lincoln Gaquia sobre a máfia dos transportes, né, e eu creio que ele vai chegar em alguns políticos. Eu confio muito no trabalho do Dr. Lincoln, ele é um homem sério, é um homem honrado, é um homem que não se corrompe, e ele vai chegar em alguns políticos. Para você ter uma ideia, Caniato e audiência, um dos vereadores que hoje tem um mandato, a prisão preventiva dele foi requerida pela Polícia Civil, foi representada pela Polícia Civil. O judiciário acabou não dando. E ele é um dos suspeitos de envolvimento com a máfia dos transportes. Mas a política de São Paulo é tão complicada e complexa que esse mesmo vereador, no ano seguinte, se tornou presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores de São Paulo. É um absurdo isso, né? Eu acho que na política a gente tem que provar que a gente é honesto o tempo todo, né? E se tem uma investigação, se tem um indício desse, como que se permite que um vereador desse assuma presidente da Comissão de Transportes? Beira um absurdo isso. A proximidade do crime organizado com o poder, inclusive, essa aproximação se dá também para blindar muitas das atividades do crime organizado. Agora, isso não está restrito somente a São Paulo. Mota, queria que você trouxesse a experiência do Rio de Janeiro. Você, claro, hoje comentarista aqui da Jovem Pan, mas teve uma experiência, inclusive, no serviço público e presumo que já tenha escutado muitas conversas de policiais, investigadores ou mesmo de colegas oriundos do serviço público, tratando dessa questão que envolve a penetração do crime organizado nas esferas do poder público aí no Rio de Janeiro, não? Acho que seu microfone está fechado, Mota. Verifica, por favor. Sem dúvida, Caniato. Esse é um fenômeno nacional. Nenhum lugar do Brasil vai escapar impune disso. Nenhum brasileiro vai escapar impune disso. Essa maré que está subindo e que está batendo a água no nosso queixo, quando um se afogar, todos se afogarão. Ninguém vai conseguir escapar dessa infiltração generalizada do crime em todas as áreas da vida brasileira. Pense em uma área qualquer uma. Imagine uma área da sua vida e você, se for feita uma investigação, vai se descobrir, lógico, que já tem uma infiltração do crime organizado nessa área. Uma área especialmente vulnerável a isso é a prestação de serviços públicos, especialmente aqueles serviços que dependem de concessão. Então pense nisso, né? Eu sou prefeito de uma cidade qualquer, eu abro aí uma licitação para, vamos dizer aqui, só um exemplo qualquer, linha de ônibus, é um negócio que gera muito dinheiro, muito dinheiro em espécie, contabilidade difícil, né? É um mercado cativo, é quase que um monopólio. E aí
você tem o processo de licitação no Brasil, um processo complicadíssimo. É mais fácil entender a teoria da relatividade do que você conseguir entender o edital de licitação de transporte público no Brasil. Eu já estudei um pouquinho esse assunto. Então, como é que você evita a influência de crime organizado num processo como esse? Se o crime está onipresente. Eu já ouvi inúmeros relatos de empresários, não só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. O empresário me diz, mas Mota, eu tenho um armazém. O meu armazém está localizado junto da comunidade XYZ. Aí ele me mostra imagens da câmera de segurança. Ele diz, olha aqui, ó, semana passada apareceram esses 3 sujeitos de calção, sem camisa, sem chinelo, cada um com fuzil. Foram lá anunciar que a partir de agora a gente tem que pagar uma mensalidade de 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Ou então os funcionários, quando saírem do trabalho, vão passar a encontrar certos problemas. Eu já contei aqui a história, né, de uma quadrilha, isso tem 5, 6 anos atrás, que roubava combustível do oleoduto. O sujeito parava um caminhão do lado do oleoduto, à plena vista de todo mundo, fazia um buraco no oleoduto e passava o final de semana inteiro sugando ali, porque ele sabia que até que a companhia notasse, informasse a polícia e a polícia respondesse, demorava 2 ou 3 dias. Então era 2 ou 3 dias, dava para encher vários caminhões. Essa é a realidade do Brasil. Olha, boa parte dos medicamentos que se vendem no Brasil hoje são falsificados. Das peças para automóvel, você compra uma peça para o seu carro achando que é zero, não é não. Essa peça, ela veio de um ferro velho, ela foi embalada numa caixa, a caixa sim, é 0 bala, impressa numa gráfica. Esse é o Brasil em que a gente vive, né? Vamos lembrar de novo aqui, mais de 50% dos cigarros vendidos no Brasil vêm do contrabando. Pense numa área de atividade econômica. O crime organizado e desorganizado já está lá. Por quê? Porque reina no Brasil a impunidade. A maioria dos crimes jamais será descoberto. Os poucos que são descobertos, a maioria deles vai ficar impune. Ou o bandido vai receber o equivalente a um tapinha na mão. O menino mau não faz mais isso, tá? E agora já começa a cumprir a sua pena no regime aberto. Onde é que esse país vai parar? Essa é uma pergunta que a gente já deveria ter feito há muito tempo. Eu vejo agora o Brasil pisando no freio. Eu vejo pessoas, né, como o promotor Lincoln Gaquia, eu vejo o governador Tarcísio de Freitas, outros governadores, né, o governador Caiado, o Romeu Zema, vários outros governadores tomando um papel nessa discussão de combate à criminalidade que eu nunca tinha visto no Brasil. Inclusive, esses governadores se unindo para pressionar por mudanças na legislação penal. Eu vejo policiais no parlamento, está aqui um excelente exemplo, aqui do meu lado, o delegado Palumbo, que tem uma atuação que a gente está vendo é decisiva para impedir 2 coisas. Primeiro, impedir que pautas nefastas prossigam. E segundo, para corrigir distorções absurdas, como, por exemplo, a questão da saidinha, né? A gente só precisa que certos setores do Estado brasileiro entendam a gravidade da situação que a gente está vivendo hoje e colaborem.